Fala galera, tudo bem com vocês? Voltando aí com mais um vídeo, como eu já tinha falado no vídeo anterior, para reportar vocês como foi a viagem que eu fiz na Lander nesse fim de semana, sábado e domingo, né? Dia 9 e dia 10. Eu fiz pouco mais de 1.100 quilômetros nesses 2 dias. Eu saí de Fortaleza até Juazeiro do Norte no sábado e voltei no domingo, né? Voltei por rotas diferentes, fui numa rota e voltei em outra. E assim, eu vim falar para vocês como é que foi essa viagem, como é que eu me programei, né? Mais ou menos como foi planejado para realizar essa viagem, mas de antemão dizer que é muito bom viajar na Lander, é uma moto muito confortável, viaja bem em BR para uma moto 250 cilindradas, certo? Não é uma moto que tem um desempenho ruim, tem um desempenho bom. É claro que não é nenhuma Big Trail, não vou ali numa velocidade muito elevado, um cruzeiro elevado, claro que não, mas para quem gosta de viajar e quer gastar pouco, é uma moto muito boa para realizar esse tipo de viagem. Se inscreve no canal aí, certo? Dá uma força, deixa o like, deixa o comentário, e eu quero saber de vocês quem tem essa intenção aí de viajar na Lander, e que dá muito bom, viu? Vamos lá continuar aqui. E aí galera, de início, como você pode ver, na saída de Fortaleza, eu já peguei chuva já, então vocês já devem aí imaginar que eu levei capa, né? E eu levei 2 capas, que eu tava garupado, então eu tive todo o cuidado de deixar a capa para mim e para meu passageiro. Eu fiz essa viagem garupado, beleza? Então galera, para começar, né, vocês vão concordar comigo que uma viagem dessa aí, nessa distância, 1.000 quilômetros, né, a gente já tem que ir com alguns cuidados, certo? Então eu tive todo o cuidado de me preparar para a viagem, coloquei as capas no bagageiro da moto, beleza? Coloquei reparador de pneu, além da vacina que eu já tinha aplicado nos pneus, então utilizei vacina nos 2 pneus, coloquei um par de reparador de pneus e coloquei 2 câmeras de ar com bomba, além das ferramentas que eu levei. Então, tipo, eu fui bem preparado porque em alguns pontos de BR é muito distante para você chegar a um posto de gasolina, uma oficina e encontrar uma borracharia. Depende de qual trecho você estiver, fica um pouco complicado e você não sabe qual vai ser o dano causado no caso de um furo, né? No caso de acontecer alguma coisa. Pode ser que você fure o pneu com um prego pequeno e possa ser que acabe rasgando em algum ponto, um prego grande, né? Como já aconteceu comigo aqui mesmo em Fortaleza, de eu ter furado o pneu com um prego um pouco maior e a vacina não ter segurado o ar no pneu, não ter segurado um volume que dê para mim andar, beleza? Então, tipo, eu tive muito cuidado nesse ponto. Antes da partida, troca de óleo e uma revisão rápida, certo? Eu fiz a revisão realmente quando eu voltei, depois da viagem. Então na ida eu já tinha feito uma revisão anterior, então só fiz aquela revisãozinha rápida na moto para mim poder ter certeza que não ia ter nenhum tipo de problema, né? Alguma coisa do tipo, já que minha moto ela estava sendo feita as revisões na concessionária e eu acabei mudando, certo? Nas imagens vocês vão ver que eu passo por algumas cidades, então eu coloquei aqui no vídeo só alguns pontos de alguns locais que eu passei. Para vocês terem uma ideia, eu filmei quase toda a viagem, mas é muito longo, então tipo, só em alguns trechos aqui que eu fiz, que eu coloquei aqui, o vídeo daria coisa de 7 horas numa boa se eu colocasse trecho selecionado. Então é só um resumo mesmo para vocês terem ideia, certo? Na saída de Juazeiro do Norte, a gente sobe uma serra, certo? A Serra de Caririaçu. E lá, galera, foi o ponto onde eu me impressionei mais com a moto em toda a viagem. Por quê? Porque ela sobe os trechos, né, de inclinação com muita facilidade e você não precisa estar reduzindo. Pra você ter ideia, eu estava garupado e a maioria do tempo eu estava de quinta, subindo tranquilamente. Eu só reduzia para quarta ou terceira se tivesse algum caminhão na frente, né? Porque aí tinha que baixar bem a velocidade e na subida não ia permanecer uma quinta marcha para continuar. Então dava uma reduzida ali, que é para mim ganhar mais força, né? Ter mais torque para complementar. Mas se não tendo,
ela toda subidinha era de quinta e era bem tranquila, certo? Então isso aí é uma coisa que me impressionou, porque muitas motos não tem esse poder, né, de pegar uma inclinação e você não ter a necessidade de ficar reduzindo para ganhar força, né, para ganhar motor para continuar. Sobre consumo, galera, eu fiz uma média de 29 km por litro ida e volta, certo? Foi a média que eu fiz, sendo que tem um detalhe: na ida eu abasteci apenas gasolina, certo? E na volta eu abasteci etanol, beleza? Eu rodei um total de 1.140 km, mais ou menos 1.140 km toda a viagem. Foi gasto 240 de combustível, porque tem uma variação de preço. Por isso que lá eu optei pelo etanol, porque a diferença do etanol para gasolina estava muito alta. Eu encontrei etanol lá abaixo de 5 e gasolina quase 7. Quando eu saí de Fortaleza aqui, a gasolina estava 5,97, 5,99, estava chegando a 6, né? Média de 6. Quando eu voltei estava 6,70 já. Então, tipo, teve essa variação, e lá já tinha atingido, lá tinha gasolina, estava muito cara a gasolina lá já. Então eu fiz essa variação até para mim poder ver como é que se comporta. E assim, no meu ver, o melhor desempenho que eu tive na moto em questão de custo-benefício, né, foi quando eu tava com meio tanque de cada. No momento que eu saí de Juazeiro do Norte, eu tava com meio tanque ela de gasolina e eu complementei ela com etanol, beleza? Então ela fez uma média legal, também pelo fato de eu ter vindo mais tranquilo, certo? A minha ida foi um pouco mais, em velocidade um pouco mais elevada, a minha volta foi mais segurando o cruzeiro ali, 90, 100 sempre, certo? Tem alguns momentos que eu utilizava mais o punho, dava mais mão, que era para fazer alguma ultrapassagem quando necessário, mas eu vim mais da metade do caminho de volta segurando velocidade de cruzeiro, certo, pessoal? Então ela fez essa média de 29 km com litro durante todo o percurso, variando, né, metade do caminho na gasolina e metade do caminho basicamente no etanol, beleza? Isso pra mim, porque eu tô em viagem e às vezes vale mais a pena você estar no etanol na viagem. Mas eu fiz essa variação mais por conta de preço de combustível lá, que a diferença da gasolina para o etanol lá em alguns postos é bem maior do que aqui. Então, para mim valia a pena tentar fazer esse teste. Na questão de conforto, nota 10, galera. Nota 10, principalmente depois da utilização da bolha. Você vai numa posição muito boa, aí você coloca ali o protetor de tanque, com o slide você consegue ter uma variação de posição que vai te ajudar nessa questão da viagem, não por cansaço, mas realmente porque às vezes fica muito chato você estar muito tempo numa posição só. O banco te dá uma possibilidade de ir um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, né? Então isso faz com que você sempre esteja ali procurando um ponto melhor, né? Mas a posição que você vai na moto, a questão da bolha, ajuda demais na viagem, é muito confortável. Na ida, com paradas, né, eu tirei em 7 horas e meia, certo, pessoal? Eu peguei uma ida por um percurso um pouco mais distante do que a volta, então eu tirei em 7 horas e meia. E a volta eu fiz em 7 horas com parada para almoço e uma parada para abastecer. Então, tipo, foi 7 horas de viagem, sendo que eu tive essas paradas aí na volta também. Então, durante esse percurso, eu não tive nenhum tipo de fadiga, não me senti obrigado a parar para alongar, para me esticar, para tirar aquela preguiça ou aquele cansaço da viagem, que não existiu, certo? Não existiu um cansaço extremo. Na verdade não existiu cansaço algum, a moto é muito confortável, muito confortável. Eu me senti melhor do que quem estava indo de carro, porque foi uma galera no carro junto comigo, e eu acredito que eu me senti bem melhor por conta de, não sei se é porque eu estava de moto, estava
sentindo um pouco mais a viagem. Quando eu falo sentir a viagem, é sentir o tempo, sentir o vento, sentir aquela coisa, entendeu? Como tinha momentos que eu dava uma esticada em alguns pontos para ultrapassagem, quando tinha trânsito, geralmente eu ficava à frente do carro, então em alguns momentos, depois dessas esticadas, eu tinha como olhar a paisagem. Algumas cidades que eu passei, eu olhei, vi algumas coisas, como Quixadá, dei aquela passada em Quixadá bem tranquila. Na própria saída de Juazeiro, né, eu consegui ver muito bem sobre tudo, a subida da serra de Caririaçu. Então isso deixa a viagem mais gostosa do que você simplesmente viajar sem poder olhar para os lados, só para frente, entendeu? Mano, no geral, a moto é muito boa, vale muito a pena. Custo-benefício muito bom, muito bom. Não é cagando pau não, porque tudo tem os seus defeitos, né? E a Lander, a galera vem falando de problema crônico, questão de cubo, né? Questão de quadro, que o quadro trinca, e a Yamaha nunca fez nada para isso. Até nessas novas, agora eu vejo comentários de quadro trincando, de cubo quebrado, mas assim, a minha convivência com a moto, a forma com que eu estou utilizando, né, pra mim, foi a melhor moto que eu peguei até hoje. Principalmente quando você coloca custo-benefício, porque eu estou conseguindo fazer uma viagem de 1.000 km numa moto, com a média de 29 km por litro, andando de boa, confortável. É uma moto muito confortável, uma moto que não é uma moto ruim de viajar, isso é sem exageros. Quem pega ela, eu vejo alguns colegas aí fazendo, tendo essa experiência de viajar na Lander, sabe do que eu tô falando. É uma moto muito confortável, você pode ir com garupa numa boa numa viagem que você vai se sentir bem, certo? Agora, problema por problema sempre vai ter. Todo veículo, toda moto vai ter os seus problemas, certo? Todo modelo tem os seus problemas. Nada é bom o suficiente, beleza, pessoal? Então, tipo, fica a dica aí. Quem quiser viajar e tiver suas dúvidas, cara, pode ir de boa, pode ir tranquilo, que vale muito a pena. A aventura é muito boa, principalmente quando você tem uma moto que corresponde a isso. Então a Lander é uma moto bem aventureira. Claro que tem os seus pontos negativos, mas, cara, é muito boa. Então, pessoal, até a próxima. Me despedindo aqui de vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. E depois eu vou deixar aqui detalhadamente quanto foi gasto, questão de consumo, os quilômetros aí para vocês dar uma olhada, viu? Valeu, galera.